Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aqui para os nossos espectadores e para quem está nos acompanhando de outros países, good morning, good afternoon, good night, good dawn. Como eu já me apresentei no vídeo anterior, eu me chamo Tibério Pinto, eu sou advogado atuando principalmente nas áreas de direito do trabalho, direito tributário, direito previdenciário, dentre outras áreas. Sou também professor universitário e leciono em programas de pós-graduação, principalmente nas áreas de direito do trabalho e direito tributário, certo? E aqui dando a sequência, dando seguimento à nossa série de vídeos, que vão estar tratando sobre os impactos jurídicos da Covid-19, né? Que é o nome da doença, do coronavírus, como ele está sendo mais conhecido. Certo? Eu gostaria de agradecer aqui pelas visualizações e comentários no nosso vídeo anterior, certo? Peço desculpas por eventuais falhas técnicas do nosso vídeo, certo? E ressaltar que esse vídeo ele está sendo gravado hoje, dia 26 de março de 2020, agora são 18 horas e 38 minutos, horário de Brasília. E aqui, seguindo as orientações dos profissionais de saúde nessa área, nós vamos estar fazendo o nosso ritual de abertura do vídeo, certo? Higienizando as mãos. E bom, com as nossas mãos devidamente higienizadas, nós podemos começar a tratar do nosso assunto de hoje. A ideia inicial da gente estar conversando nesse vídeo seria tratar um pouco sobre os aspectos trabalhistas, os impactos trabalhistas na legislação trabalhista trazidos, né, enfim, para adaptar a essa nova realidade trazida pelo coronavírus. Mas nós decidimos adiar esse vídeo para um segundo momento, principalmente devido a dois motivos em especial. Primeiro, que a legislação trabalhista ainda está em fase de ajustes, certo? Agora, no dia 22 de março, saiu a medida provisória 927 de 2020, certo? Que ela trouxe algumas adaptações, justamente facultando ao empregador, né, ao empresário, está instituído algumas estratégias para estar minimizando os impactos da crise, né, do coronavírus no seu sistema produtivo, certo? Só que essa medida provisória 927, ela teve o artigo 18 revogado já pela medida provisória 928, e nós estamos aguardando, segundo notícias que nós temos, está sendo editada uma nova medida provisória, né, para estar regulamentando uma parte, né, dessa matéria, principalmente no que se refere ao prazo de suspensão do contrato de trabalho, certo? Então, ou seja, a legislação ela ainda está em fase de ajuste, ainda está em fase de acomodação, certo? E o segundo motivo que nos levou a estar postergando esse vídeo para um segundo momento é que o que a gente vê que a questão principal no momento realmente é analisar a questão de saúde pública, certo? Os impactos do coronavírus na saúde pública, os reflexos jurídicos disso, né? Então a gente observa que hoje, né, dia 26 de março, já foi confirmada a primeira morte no estado do Ceará, que agora, segundo nos consta, já são 2 mortes no estado do Ceará. O número de mortes no Brasil, até a última informação que nós tivemos, já está em 77, certo? Então a gente vê que o principal impacto, digamos assim, a questão mais urgente, mais importante, realmente é a questão da saúde pública, certo? Ou seja, a saúde de cada um dos cidadãos, mas também a saúde, digamos assim, o bem-estar da população em geral, ok? Então, justamente por isso, nós vimos que o adequado seria, para ser tema do nosso vídeo de hoje, seria justamente explicar um pouco do impacto do coronavírus na questão da saúde pública e principalmente essa aparente colisão entre o direito fundamental à saúde, de um lado, e o direito fundamental, ou os direitos fundamentais econômicos, de outro, certo? Que a gente vem observando alguns comentários, né, e inclusive algumas polêmicas que estão tendo na mídia,
e nós observamos justamente que existe aqui um impasse, existe aqui uma preocupação, né, em equilibrar essas duas questões. Equilibrar as questões de saúde pública, de um lado, e se refere ao direito fundamental à saúde, e também, de outro lado, as questões econômicas, ou os direitos fundamentais econômicos. Inclusive, um dos nossos espectadores, né, do vídeo anterior, ele deixou um comentário justamente ressaltando a preocupação dele com essa questão de que, com políticas de isolamento, né, essa instituição do lockdown, ou seja, de suspensão de atividades ou a restrição das atividades apenas para os serviços essenciais e restrição de outras atividades, né, essa política de isolamento, né, os impactos, quais seriam os impactos econômicos disso, e se os impactos econômicos disso levariam a uma desaceleração da economia, a uma recessão, e que no entendimento de alguns e a preocupação de alguns é que talvez essa recessão, né, essa desaceleração na economia, os prejuízos econômicos fossem piores do que os prejuízos à saúde. Então a gente percebe que existem essas duas preocupações, né? A preocupação em preservar a saúde pública, de um lado, e a preocupação em minimizar os impactos econômicos das restrições e, inclusive, determinações já, por exemplo, aqui no estado do Ceará, nós já temos decretos do governador, né, restringindo atividades, né, por exemplo, lanchonetes, bares, restaurantes, né, são atividades que estão restringidas, né, estão com suas atividades suspensas. Só alguns serviços, como por exemplo, como padarias, supermercados, né, eles estão em funcionamento, certo? Inclusive a gente vai estar deixando na descrição do vídeo o decreto, aqui no caso do estado do Ceará, que regulamenta essa questão, assim como os outros estados da federação também estão adotando as suas políticas visando justamente a restrição de atividades, justamente para evitar essa propagação do vírus. Então, justamente o que a gente observa é isso, que existe uma aparente colisão entre dois direitos fundamentais. De um lado, um direito fundamental à saúde, certo? E de outro, os direitos fundamentais econômicos. Então, por isso a gente viu que seria um tema importante para a gente estar conversando, debatendo nesse nosso vídeo de hoje. Bom, então, como a gente já, inclusive o propósito do nosso vídeo está conversando, né, trazendo informações para um público leigo, certo? Então, assim, quem está nos assistindo, a grande maioria não são profissionais do direito, não são pessoas que têm um conhecimento técnico, uma formação nessa área, certo? E realmente o nosso objetivo é esse mesmo, tá trazendo informações atualizadas e de fontes seguras para a população em geral, ou seja, para pessoas que sejam leigas em assuntos jurídicos e queiram se informar, certo? Então, por isso a gente vai estar explicando um pouco de algumas terminologias jurídicas que sejam necessárias para vocês estarem entendendo o vídeo. Então, não sei se muitos de vocês já escutaram falar, né, sobre isso. O que é que são direitos fundamentais? Que vai ser um dos assuntos que a gente vai estar tratando no vídeo de hoje, né? Então, direitos fundamentais são aqueles direitos que eles são inerentes, eles estão diretamente relacionados ao princípio da dignidade humana, ou princípio da dignidade da pessoa humana, que creio que muitos de vocês já tenham escutado falar nisso, certo? Que esse princípio, que é por muitos considerado um super princípio, né, um princípio que ele rege, ele orienta toda a nossa Constituição Federal, que é o princípio da proteção da dignidade humana ou dignidade da pessoa humana, certo? E aqui eu peço permissão para vocês para estar lendo, certo, o artigo 1º da nossa Constituição, que vai tratar dos princípios fundamentais, né, do Brasil, né, da República Federativa do Brasil. Artigo 1º, dos princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político,
certo? Então, já no artigo 1º da nossa Constituição, quando ele vai falar desses princípios fundamentais, a gente percebe que no inciso 3º, no inciso 3, é mencionado expressamente a dignidade da pessoa humana. E no inciso 4, são mencionados os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, a gente vê que a nossa Constituição, ela deu um especial destaque justamente para proteger isso, proteger a dignidade humana e também os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, certo? Então, nesse vídeo de hoje a gente vai estar analisando esse aspecto da nossa Constituição, certo? E o que a gente observa é que a nossa Constituição, ela buscou adotar, vamos dizer, uma fórmula de equilíbrio, certo? Entre os diversos direitos fundamentais. Porque não só existem esses direitos fundamentais, existem vários direitos fundamentais. Como, por exemplo, o direito fundamental a um meio ambiente sadio, certo? O direito fundamental à liberdade, liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, certo? O direito fundamental à propriedade, o direito fundamental à livre iniciativa, ao exercício da atividade econômica. Então, o que a gente percebe é que a nossa Constituição, ela prevê diversos direitos fundamentais. Todos esses direitos fundamentais e muitos outros estão previstos na Constituição e que, portanto, devem ser protegidos, devem ser tutelados, tanto pelo Estado, enfim, porque são direitos fundamentais, né, das pessoas, dos cidadãos, certo? Agora, o que a gente observa é que, em muitas situações, esses direitos fundamentais, eles podem entrar em conflito, certo? É o que a gente chama de colisão de direitos fundamentais, ou seja, em determinadas situações, como a nossa, que a gente observa, né? Em determinados casos concretos, em determinadas situações, determinados direitos fundamentais eles podem entrar em choque, certo? E no caso é o que a gente vê que está havendo uma aparente colisão entre o direito fundamental à saúde e os direitos fundamentais econômicos. E a questão é como nós podemos estar equacionando, como nós podemos estar equilibrando, harmonizando esses dois direitos fundamentais, de maneira a evitar que qualquer um deles tenha um prejuízo muito grande. Bom, pessoal, então a gente vê que realmente existe esse impasse, certo? E que, inclusive, esse impasse tá gerando até algumas questões polêmicas, né? Alguns posicionamentos e alguns pronunciamentos um tanto polêmico, certo? De críticas a essas políticas de isolamento e lockdown. E o que a gente percebe é que essas críticas, sua grande maioria, são de ordem, são de cunho econômico, né? Questionando os impactos, os prejuízos econômicos dessas políticas de isolamento, dessas políticas de lockdown, certo? Então a gente até acompanhou a coisa de 2 dias atrás, 2 a 3 dias, uma polêmica envolvendo o empresário e o apresentador Roberto Justus, né, e em discussão com Marcos Mion, em que o Justus ele classifica a doença como uma mera gripezinha e que o avanço dessas medidas de prevenção contra o coronavírus, ele entendeu que seria uma histeria, certo? E na minha opinião, eu entendo que o Justus está mais para injustos nesse caso. Enfim, eu acho que ele está menosprezando uma questão que mereceria uma atenção mais detalhada, certo? Assim como também o dono da Rede Madeiro, o Júnior Dusk, ele em pronunciamento também se posicionou no sentido de que é contra o lockdown e que as paralisações não se justificam por conta de 5.000 ou 7.000 pessoas que vão morrer. Então a gente percebe que os empresários, e nesse caso grandes empresários, eles estão receosos com essa questão dos impactos econômicos, né, dessa política do lockdown, justamente, né, e usam esse argumento de que isso causaria prejuízo econômico, recessão econômica, que eventualmente isso aí poderia gerar mais prejuízo, né, do que propriamente enfim, do que os prejuízos à saúde pública, certo? Agora, o que eu gostaria de ressaltar, isso eu acho que é importante, entender que realmente
medidas de isolamento, medidas de lockdown, ou seja, medidas restritivas, elas causam prejuízos para todos, né? No cenário atual que nós estamos vivendo, né, todas as pessoas de todos os setores, de praticamente todos os setores produtivos, estão passando por problemas, né? Alguns setores mais atingidos, outros setores menos atingidos, mas a gente percebe que a economia como um todo está sofrendo a desaceleração. Certo? Então, assim, o prejuízo, de certa forma, ele está bem disseminado em todas as categorias econômicas, claro, em algumas mais, outras menos, certo? Inclusive, eu ressalto o meu próprio caso, né? Eu, enquanto advogado, enquanto profissional autônomo, também estou sofrendo esses efeitos, né, do lockdown, certo? Praticamente suspensão das minhas atividades, porque enquanto advogado, o que a gente observa é que praticamente todos os fóruns estão em regime de plantão, restringindo atendimentos presenciais, as audiências estão praticamente suspensas, né? Inclusive no meu escritório, os meus funcionários estão praticamente trabalhando em regime de teletrabalho, né? E com as atividades bem reduzidas, então também eu, assim como a grande maioria da população, está tendo prejuízos financeiros, né, com essa questão, com essas restrições que estão sendo impostas. Mas eu entendo, certo, que embora sim eu esteja enfrentando esses prejuízos financeiros, eu entendo que isso é uma medida necessária, certo? A gente poderia até dizer um mal necessário, uma restrição necessária para um bem maior, certo? Que seria justamente a evitar uma crescente evolução na quantidade de casos, uma crescente taxa de mortalidade e principalmente levando em consideração que hoje, dia 26 de março, o que a gente percebe é que a escala de evolução da doença, né, como a gente vê em alguns informativos, que eu posso estar deixando na descrição do vídeo, ela vai crescendo em formato praticamente exponencial. Então, percebe-se que se não houver políticas nesse sentido, esse crescimento ele realmente é exponencial, ou seja, ele vai praticamente geométrico. Então, essas políticas, se não forem adotadas, existem estudos mostrando isso, que o prejuízo ele vai ser muito maior, certo? E, de certa forma, né, eu acredito que no meu posicionamento seria algo até um tanto óbvio, né, que a vida vem antes do dinheiro, vem antes da economia, certo? Embora a economia também seja importante, e é isso que a gente está falando, que os direitos econômicos, eles são direitos fundamentais, que é o que a gente está falando nesse vídeo, eu entendo que a vida humana, a proteção da saúde humana, a proteção da vida humana vem antes da economia, certo? Primeiro, pela própria questão do princípio da dignidade humana. E segundo, até por uma questão lógica, certo? Porque, de fato, isolamento social e a quarentena prejudicam a economia, mas até eu cito aqui um artigo, doentes, né, pessoas doentes e mortos também nunca foram excelentes consumidores, certo? Então, assim, restrições são necessárias, mas se a gente deixar essa mortalidade crescer, cadáveres também não produzem e também não consomem. Então, eu acho que nós devemos alinhar as nossas prioridades e preservar a vida humana primeiro, antes de tudo, né? E eu até aproveito aqui para citar uma filósofa, que é a Hannah Arendt, que foi uma filósofa política alemã, que era judia e que ela escreveu um livro muito interessante, que é muito conhecido, tratando do julgamento do Adolf Eichmann, que foi um dos principais organizadores do Holocausto na época da Alemanha nazista, em que ela cunhou uma expressão que ficou muito conhecida, que é a banalidade do mal, certo? E ela fala justamente isso, que um dos principais problemas do mal, o grande problema do mal, é quando ele se torna algo banal, quando a vida humana ela se torna algo banal, certo? Então, antes de tudo, eu entendo que num momento como esse deve-se preservar e deve-se pensar primeiro na vida humana, certo? Porque quando matar ou morrer se tornar uma questão irrelevante, quando você pensa primeiro em cifras, em números, antes da própria vida humana, você está, nas palavras da filósofa Hannah Arendt, você está banalizando o mal, você está banalizando a vida, certo?
E só para finalizar essa primeira parte dessa reflexão, inclusive eu deixo um comentário nos nossos comentários, na nossa descrição de vídeos, de um caso curioso de um economista que faleceu, certo? E ele morre após dizer que a economia é mais importante que a quarentena, né? Então, um próprio economista que era contra a quarentena acabou falecendo pelo coronavírus, né? Então, eu até acho que esse caso seria cômico se não fosse trágico, né? Então, a questão até para os próprios empresários e até para os próprios economistas, né? E para todos em geral, nós precisamos estar vivos e nós precisamos estar saudáveis para nós podermos produzir e para nós podermos consumir, certo? Então, essa é a minha ideia, esse é o meu posicionamento, certo? Então, mas continuando aqui a análise desses aspectos constitucionais, né? Para a gente analisar essa questão de saúde e economia sob uma perspectiva constitucional, certo? Então a gente vê que tanto os direitos fundamentais à saúde como os direitos fundamentais à economia, à livre iniciativa, à propriedade privada, ambos estão na Constituição Federal. E eu peço aqui permissão para estar lendo para vocês, para contextualizar melhor, certo? Em relação ao direito fundamental à saúde, aqui o artigo 6º da Constituição Federal. Ele diz o seguinte: são direitos sociais à educação, à saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, né? Fala de diversos direitos e cita expressamente a saúde como um direito social, né? E que é um direito fundamental, portanto, aqui no artigo 6º. E no artigo 196 também da Constituição Federal, diz expressamente que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universitário e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então aqui fala da saúde como um direito de todos, um dever do Estado, e garantindo a todos o acesso universal e igualitário à saúde, ao Sistema Único de Saúde, certo? Aqui no artigo 196. Então aqui de um lado nós temos, vamos dizer assim, os fundamentos constitucionais do direito fundamental à saúde. E do outro, nós temos os fundamentos constitucionais da ordem econômica aqui no artigo 170 da Constituição Federal, certo? E que eu peço permissão também para ler, que fala, artigo 170, que trata a ordem econômica. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e lá na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E traz aqui uma série de princípios. E dentre eles fala em função social da propriedade, fala em redução das desigualdades regionais e sociais, fala em proteção ao consumidor, fala em proteção ao meio ambiente, dentre outros diversos princípios. Então, o que a gente observa na nossa Constituição Federal, no artigo 170 e os dispositivos seguintes que tratam sobre isso, é que o objetivo da nossa Constituição, ao regulamentar a ordem econômica, né, a ideia não é priorizar o lucro acima de tudo, certo? A ideia é o quê? Não é fazer o empresário lucrar a qualquer custo, inclusive ao custo da vida humana, certo? O objetivo da Constituição, quando regulamenta isso, é promover o desenvolvimento econômico, social, sustentável do país, certo? Porque o próprio artigo 170 fala que tem, por fim, assegurar a todos existência digna, né? Então, a ordem econômica é para prover trabalho, mas de maneira a assegurar uma existência digna. Então, se preocupando também com a saúde do trabalhador, com a saúde da população e, claro, que as empresas também possam ser saudáveis com a proteção da livre iniciativa, mas não prioriza o lucro, ele prioriza a vida humana, a existência digna, que isso sim, né, é o que é mais importante, que isso sim que é tutelado pela nossa Constituição. Então, o que nós podemos concluir nesse primeiro momento é que a economia, ela não é um fim em si mesmo, certo? A economia, ela é um meio para promover o desenvolvimento econômico e social sustentável do país. Bom, então dentro dessa linha que a gente está falando, eu até aproveito a fazer a menção aqui à minha dissertação de mestrado, né? E lá eu analisei especificamente, né,
como os incentivos fiscais eles podem colaborar com o desenvolvimento econômico e social sustentável do país, certo? Justamente para promover a questão da igualdade social e o desenvolvimento regional equilibrado, certo? E eu também gostaria aqui de recomendar uma leitura, né, de um livro muito interessante, que é o livro Desenvolvimento como Liberdade, do economista indiano Amartya Sen, certo? Que inclusive esse livro ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 1998. E eu acho esse livro muito oportuno para o que a gente está falando aqui no momento, porque a proposta desse economista indiano, o Amartya Sen, realmente foi uma proposta muito interessante, realmente uma proposta revolucionária no meu entendimento. E dentre outras questões que o economista Amartya Sen ele trata nesse livro dele, Desenvolvimento com Liberdade, ele propõe a substituição dos indicadores econômicos tradicionais, certo? E dentre esses indicadores eu ressalto 3, que seriam o PIB, que é o Produto Interno Bruto do país, né, que ele contabiliza o total de produtos e serviços produzidos em um país ao longo de um ano, certo? Então, o primeiro indicador que é muito utilizado, o PIB. O segundo indicador, que é a renda nacional, certo? Que é uma derivação do PIB, certo? Que a renda nacional ela é obtida pegando o cálculo do PIB e subtraindo a depreciação de imóveis, de equipamentos, de maquinários, enfim, dos meios utilizados para se obter a produção. Então, esse é o conceito de renda nacional, certo? Levando em consideração essa depreciação. E por fim, um terceiro indicador econômico tradicionalmente utilizado é a renda per capita, certo? Que a renda per capita ela consiste na divisão da renda nacional pela população de um determinado país, né? Para se conseguir uma média de quanto um cidadão daquele país estaria auferindo, certo? E eu gostaria até aqui de abrir um parêntese, né, para tratar também de outro livro, também de um grande economista da atualidade, né, que é o Thomas Piketty, que escreveu o livro Capital no século XXI, em que ele fala muito bem sobre essa questão desses indicadores econômicos, fala sobre a questão do capital, né, e ele fala principalmente sobre essa dinâmica de acumulação do capital, né, nos principais países desenvolvidos, e aqui eu ressalto a França, né, que inclusive ele é um economista francês, certo? Os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, o Japão, enfim. Nesse livro dele, O Capital no século XXI, ele vai falar dessa realidade da distribuição da riqueza ao longo dos últimos séculos, né, nos principais países desenvolvidos, certo? Também é um livro muito interessante, com muitos dados, com muitas informações sobre essa questão do desenvolvimento, da evolução da desigualdade no mundo nos últimos séculos. Inclusive, o professor Piketty, ele propõe, né, nesse livro dele, uma fórmula muito simples para você poder aferir como é que está a questão da evolução da desigualdade dentro de uma sociedade, né? Aquilo que eles chamam de força fundamental de divergência, que leva em consideração basicamente duas variáveis. Uma delas referente à taxa de remuneração do capital, que ele chama de variável R minúsculo, e a outra referente à taxa de crescimento econômico, que é a variável G minúsculo, certo? Então ele faz essa correlação entre essas duas variáveis para que seria um indicador de que se a desigualdade econômica num determinado país estaria aumentando ou estaria diminuindo a partir da relação entre essas duas variáveis. Ele propõe substituir pelo IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, certo? Porque a proposta desse autor é justamente o quê? Que você tem um PIB muito grande, né, um crescimento muito grande, não necessariamente significa que você tem desenvolvimento social, não necessariamente significa que você está tendo distribuição de renda e permitindo que a população tenha acesso à educação, acesso à saúde, enfim, porque o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai levar em consideração isso, né, que é o bem-estar da população,
né? Se a população realmente ela está conseguindo, como ele fala, se desenvolver como liberdade, né? Enfim, de maneira a permitir que a população realmente tenha uma vida digna e possa realmente não só produzir, mas realmente ter uma existência, né? Realmente uma existência digna, né? Então essa aqui realmente é a proposta desse economista, que eu acho que é muito aplicável à análise desse nosso caso, é que, claro, nós queremos e nós precisamos de crescimento econômico, nós precisamos de desenvolvimento da economia, mas sempre vendo sob uma perspectiva do desenvolvimento humano, né? Se esse desenvolvimento vai trazer melhoria da qualidade de vida e não é um crescimento a qualquer custo, né? Inclusive não pode ser um crescimento com custo humano alto, custo de vida humana, custo de saúde humana, que realmente é o que é mais importante. Então, por isso, essa proposta do professor Amartya Sen, do economista Amartya Sen, de propor que, na realidade, o correto seria você analisar o IDH ao invés do PIB, ao invés da renda per capita. Até porque, no caso da renda per capita, por exemplo, ela é uma média, né? Você pega a produção total do país, a produção interna, e divide pela população. Então, com isso, você pode chegar a um número que é uma média, é uma estimativa. Aquilo não é real, né? Não é aquilo que realmente, na prática, todas as pessoas não necessariamente ganham aquilo. Então, só para dar um exemplo muito claro, se, por exemplo, nós temos... uma pesquisa diz que num determinado bairro tem 10 mil casas, certo? Tem 10 mil residências, tem 10 mil famílias, enfim, cada uma dessas residências, e que ao todo se consome 10 mil frangos por dia, certo? Então, se você tem 10 mil residências e se consome 10 mil frangos por dia, uma análise de uma média significa que se consome um frango por dia em cada residência, né? Só que, se você for analisar a realidade, algumas residências podem consumir 2 frangos e algumas nenhum, né? Então, se você for analisar simplesmente a média e não for analisar a realidade, você pode estar considerando uma realidade deturpada. Então, essa é a preocupação, né? Quando a gente vai analisar indicadores econômicos, é saber se esses indicadores correspondem realmente à qualidade de vida da população. Então, e por isso, essa questão da importância do IDH. Então, para a gente estar finalizando essa nossa análise e fechar um pouco na compreensão dessa questão dos direitos fundamentais e como a gente pode estar equacionando, equilibrando esses dois direitos fundamentais, o direito fundamental à saúde e o direito fundamental econômico, né? Esse assunto tem vários teóricos que tratam, né, principalmente sobre a questão da teoria dos direitos fundamentais. O principal deles é o professor Robert Alexy, que é um dos mais influentes filósofos do direito alemão contemporâneo, né? Então ele é um filósofo alemão, que ele é um dos principais teóricos, né, dessa linha dos direitos fundamentais, né, na Alemanha. Aqui no Brasil, nós também temos o professor Vigílio Afonso da Silva e o professor Humberto Ávila, dentre outros, que também tratam dessa questão de direitos fundamentais e como a gente pode compreender e principalmente como a gente pode equilibrar direitos fundamentais que eventualmente estejam em conflito, certo? E duas coisas que eu acho interessante a gente entender para compreender sobre direitos fundamentais. Primeiro, que direitos fundamentais, eles por natureza são flexíveis, certo? Ou seja, eles devem ser promovidos, eles devem ser incentivados na máxima medida possível, certo? Na medida do que for faticamente possível em cada caso, certo? Então, em circunstâncias mais favoráveis, você pode estar promovendo determinados direitos fundamentais, mas em determinadas circunstâncias os direitos fundamentais eles podem sofrer uma restrição, ou seja, uma acomodação a uma realidade. Então, por exemplo, no caso concreto, se a gente está falando de direitos fundamentais econômicos, em que nós estamos numa realidade de propagação do vírus, em que as medidas baseadas em estudos científicos comprovados,
é que exigem isolamento social, exigem redução de atividades, né, lockdown, né? O que a gente percebe é que num cenário como esse, em que se protege o direito à saúde, né, o direito fundamental econômico, né, a livre iniciativa, por exemplo, ela pode vir a sofrer uma certa restrição, uma certa acomodação, tendo em vista as necessidades concretas, porque o direito fundamental à livre iniciativa, por exemplo, é um direito fundamental, mas por ser um direito fundamental ela é flexível e em alguns cenários ela pode sofrer uma restrição para se acomodar à necessidade concreta. Então, primeiro isso, direitos fundamentais são flexíveis, podem ser expandir, ser promovidos em determinadas situações ou restringidos para se acomodar em determinadas situações, como é o caso da livre iniciativa, que demanda uma restrição no caso concreto, certo? Outro exemplo, né, de um direito fundamental que pode sofrer uma restrição, né, a título de exemplo, é o direito à liberdade de expressão, né, que também é um direito fundamental, mas o direito à liberdade de expressão, ela não te permite, por exemplo, você, no exercício desse direito, estar difamando outras pessoas, digamos, a ofender a intimidade, ofender a honra de outras pessoas, e se nesse caso o direito à liberdade de expressão ela sofre restrição em razão do direito à proteção da intimidade, à proteção da honra, né? Então, os direitos fundamentais, eles podem sofrer restrições. Eles não são absolutos, né, por assim dizer. Eles podem variar de acordo com cada caso. Então, isso é importante. Entender que eles são flexíveis. E o segundo é que todo direito fundamental, ele tem um núcleo essencial. E os teóricos dizem que o importante é você proteger esse núcleo essencial, ou seja, a essência desse direito fundamental, certo? Então, todo direito fundamental ele pode ser restringido de acordo com as circunstâncias, mas o que não pode haver é uma restrição, uma violação, né, desse núcleo essencial, né? Ou seja, dessa essência do direito fundamental. Então, mesmo que ele venha a ser restringido, você não pode violar essa essência. E eu entendo que as medidas de isolamento e as medidas de lockdown, por exemplo, elas, embora restringam, por exemplo, a livre iniciativa, elas não, digamos assim, desnaturam isso, né? A livre iniciativa ela continua existindo com restrições. E restrições por motivos de saúde pública, por motivo de saúde, que é outro direito fundamental, certo? Então eu entendo, embora que esse cenário demande restrições, elas não ofendem por completo o núcleo essencial do direito fundamental à livre iniciativa, por exemplo, né? Porque algumas atividades elas continuam funcionando, né? Ainda que com restrições. Então a gente percebe que a livre iniciativa ela foi restrita, mas ela não foi, digamos assim, desnaturada, porque o núcleo essencial dela, entendo que não foi violado por completo. E por fim, esses teóricos que eu falei, o professor Robert Alex e outros teóricos, eles propõem algumas soluções para o caso de colisão de direitos fundamentais. E no caso a gente está falando, num caso desses, de uma colisão do direito fundamental à saúde de um lado e o direito fundamental, os direitos fundamentais econômicos à livre iniciativa, por exemplo, de outro, certo? Então, em casos de conflito, o que os teóricos eles dizem que precisa ser feito é o que chama o método da ponderação, que também na doutrina também se chama o balancing, que na realidade nada mais é do que você botar os dois direitos fundamentais que estão em conflito, que estão em colisão na balança. Ou seja, você vai pesar aqueles dois direitos fundamentais. Então você imagina como se já tivesse uma balança, e de um lado eu coloco o direito fundamental à saúde, e outro direito fundamental à economia, nesse caso concreto, certo? Então, essa análise é caso a caso, certo? Então, num cenário como esse, de expansão da doença, tudo, de crescimento do número de casos, de crescimento do número de mortalidade, você vai colocar na balança. O que é mais importante? Neste momento, nesse contexto, o direito à saúde ou os direitos econômicos? O que é que tem mais peso nesse momento e nesse caso, certo? No meu entendimento, e na realidade no entendimento das autoridades e da própria Organização Mundial de Saúde, a saúde ele acaba pesando mais nesse caso concreto do que a economia. Então,
os direitos econômicos. Então, nesse caso, o direito à saúde ele tem um peso relativo maior. Então, a balança, nesse caso, ela pende mais para o direito à saúde. Então, esse direito, ele é, digamos, ele é mais forte nesse momento do que os direitos econômicos. Então, se esse direito ele tem mais peso, então ele merece mais proteção, né? Então, o que você vai... as medidas que devem ser tomadas devem ser pender mais para a proteção do direito à saúde, porque ele é mais importante nesse caso específico, certo? E claro, você deve tentar privilegiar o direito à saúde, digamos assim, causando um mínimo prejuízo possível, a menor restrição possível aos direitos econômicos. Mas esses direitos eventualmente vão ser restringidos, né? O que a gente busca é que essas restrições e que esses prejuízos à economia e aos direitos econômicos sejam o menor possível, né? Ou seja, a gente tentar mantê-los, mas claro, lembrando que nesse contexto específico, o direito à saúde ele acaba sendo mais importante porque ele tem um peso relativo, uma importância relativa maior nesse caso concreto em especial. Então, com isso a gente encerra essa análise, né, dessa questão, que é uma questão interessante, que realmente está causando polêmicas. Então, gente se posiciona contra o lockdown, gente a favor. E o meu entendimento, seguindo as orientações das autoridades de saúde, inclusive o que a maioria das autoridades e governantes já vem adotando, é que sim, é necessário, nesse caso, privilegiar o direito à saúde, estabelecer medidas que defendam a saúde individual, a saúde coletiva, né, e que os direitos econômicos, né, a gente deve buscar restringir o mínimo possível, mas inevitavelmente, como o peso relativo do direito à saúde é maior, vão sim sofrer restrições. O que a gente deve tentar ver é como essas restrições podem ser as menores possíveis, né? Porque de fato eles também são direitos fundamentais. E com isso a gente encerra esse vídeo de hoje, agradecendo, né, as pessoas que estão nos acompanhando, né, convidando vocês a comentar o vídeo, né, deixar sugestões, críticas, enfim, temas que a gente eventualmente pode estar debatendo em outros vídeos que vocês entendam relevantes, certo? E deixar já o convite para estar acompanhando essa série, né, e nos vemos no próximo vídeo. Boa noite e muito obrigado.